tava de férias, aí fui pra um resort aqui no interior de Minas, com minha esposa, meu filho, e eles não aceitavam Pix. Eu falei, puta, como assim? Eles não aceitavam Pix, era só pagamento via TED. É mais difícil achar um cara que não aceita dinheiro em espécie do que nos lugares que... Eu não sei mais o número da minha agência, da minha conta. Eu sei que eu acesso aqui, vou pela minha digital, tenho que pôr meu CPF, minha digital, acabou. Eu uso a minha conta na Avenue como uma das contas que tem parte do meu patrimônio. Então, não tem mais aquela coisa de, eu vou viajar daqui 3 meses, deixa ir lá na casa de câmbio ou pertinho da viagem e converter. Por isso que eu defendo tanto a produtização da tecnologia, né? Tá cada vez mais próximo do time de produto, para você justamente fazer um desenvolvimento que atenda a um produto. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje eu estou aqui com os meus amigos da Avenue. O que é a Avenue? Antes de eu apresentar vocês, uma voz misteriosa vai falar aqui. O que é a Avenue? Quer começar ou começa? Posso puxar? Geralmente eu faço essa introdução assim, é a empresa que habilita o brasileiro a ter condições de investir no mercado americano. Excelente, um bom resumo, né? E essa voz que vocês ouviram aqui é do Paulo Gross, que é Head de Engenharia da Avenue. Dá um oi pra galera aí, Paulão. Fala aí, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Show de bola, obrigado por ter aceitado. E eu tô aqui também com o Rogério Pereira, que é Head de Design e Produto da Avenue. Boa, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar. Isso aí. Então a gente vai bater um papo aqui hoje sobre como que funciona uma empresa que atua em 2 mercados, né? No brasileiro e no americano, no mercado financeiro, né? A Avenue, ela intercambia essas transações entre quem está aqui no Brasil ter acesso ao mercado americano, né? E de outros países, inclusive, né? Para fazer esse tipo de enfim, investimento, banking, etc. E a gente vai entender com eles aqui hoje como que funciona do ponto de vista de produto e do ponto de vista de tecnologia você tá com um pé lá, um pé cá, né? Como é que a gente trata isso do ponto de vista de regulação, como que a gente trata isso do ponto de vista de engenharia de software, como a gente trata isso do ponto de vista de produto, de acessibilidade, etc. Vamos entender aqui como que funciona esse mercado, como funciona esse tipo de produto e os desafios de tecnologia. Quer entender como funciona a área de tecnologia da Avenue, como eles estão divididos, como eles estão operando, como que eles tratam os dados, como que eles tratam o relacionamento com o Itaú, né, que é um grande parceiro aqui da Avenue. Vamos conhecer aqui e entender que a gente vai ter um papo muito bom. Eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar boas informações desses caras aqui. Vamos lá que o episódio está muito bom. Mas antes, você pode já deixar seu like, né? O que vocês acham? Dá um likezinho ali já. Por favor, né? Já estamos aqui. Né? Contribui pro conteúdo. Ajuda a gente a continuar gerando conteúdo para você evoluir na sua carreira. Vocês não sabem quanto o like é importante pra gente, né? A gente sempre fala, dá o like aí, mas o like ajuda a você levar esse conteúdo para mais gente que tem um perfil semelhante com o seu, né? E você pode deixar aqui também qualquer dúvida que você tiver, deixa um comentário aqui. Tal minuto, o Paulo, o Rogério falou que fiquei com uma dúvida. A gente vai deixar o LinkedIn deles aqui também na descrição do episódio e a gente encaminha essa dúvida para eles aqui, a gente vai te responder lá no YouTube. Então deixe o seu comentário. Se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Se você gosta muito da gente, você pode ser membro do PPT Não Compila e contribuir aqui com o PPT em todos os meses para ajudar a gente levar esse projeto em diante. Sem mais delongas, vamos lá que o papo promete. Bora! Sabe quando eu vejo essas empresas que trabalham com multimercado, como a Avenue, a primeira coisa que me pega, que eu fico pensando, que eu venho do mercado muito regulado também, trabalho na área de saúde.
E acho que é tão quanto regulado quanto a área financeira, né? Como que é lidar? Você deve ter ali alguns ativos que são comuns, né? Porque você está atuando em 2 mercados. Como é lidar com 2 regulações, cara? Como que é? Tá meio mussarela, meio calabresa. Boa. Quer começar? Posso começar. No seu caso, ainda lidando com 2 públicos diferentes, né? Tem uma... Não, a pergunta é ótima, porque eu acho que quando a gente começou, cheguei em 2021, né, para montar o time, a gente começou montando um time de design, depois, enfim, a gente começou a estruturar o time de produto, ainda não dentro de tecnologia, então é uma história legal. E eu lembro do time tendo essa experiência de falar com a nossa diretora de compliance, né? Que é a Olga, que fica, inclusive, no escritório de Miami, para lidar com essa, vamos dizer assim, com essa limitação nova de ter tanto regulador brasileiro como regulador americano. E no final do dia, o regulador, tanto a área de compliance, está ali para proteger a corretora, né? Quando a gente fala que a FINRA, que é o regulador americano, o papel dele é se a gente está oferecendo o produto correto para o cliente, que, né, no papel faz muito sentido, né, você oferecer. Mas você precisa também absorver o conhecimento para você ter um bom diálogo, né, com a área de compliance, porque às vezes a interpretação de como a gente tem que seguir a regra, de como tem que estar escrito na interface, como é que tem que estar escrito na comunicação, ela tem algumas limitações para que você equilibre como você faz a oferta de uma maneira que está dentro das 4 linhas, dentro das regras do jogo, mas ao mesmo tempo que você tenha um pouco do tom comercial de oferta ali, né? Então, esse é um equilíbrio que eu lembro que no início, né, quando a gente brinca assim, não, a gente tentou fazer uma experiência X, então o compliance barrou. Falou, não, compliance não barra nada. O compliance está ali para trazer as preocupações, as limitações que nós, design, produto, engenharia, precisa ser criativo também dentro desse processo, né? Então, já também estava acostumado com reguladores brasileiros, mas com os 2 reguladores você precisa ter um jogo de cintura ainda maior e um conhecimento muito mais profundo para você entregar uma experiência que, para o brasileiro entender, mas ao mesmo tempo você está respeitando a regulação tanto Brasil quanto Estados Unidos. Então, é um baita desafio. Acho que tem bem esse ponto. O Roger tem mais histórico, né? Que como comentei, eu entrei em novembro do ano passado. Mas eu já conhecia bastante o mercado onshore, o mercado brasileiro. E eu sou cliente da Avenue quase desde o começo, desde 2020 ali. Então, da outra ponta, eu já conheci a empresa. Então, tem essa dificuldade que o Roger comentou. Tem o regulador brasileiro, o regulador americano. Mas tem um elemento também que eu notei ali. Para a FINRA, tem muito a forma como você fala, a forma como você pode falar para o cliente o que você tem de portfólio, mas você não pode dar uma indicação. Então, ela é muito mais dura nesse sentido do que... E acho que tem um outro elemento também. No Brasil, os players já sabem trabalhar no onshore há mais tempo. O offshore ele era uma coisa relativamente nova. Exato. Então, como que você equilibra isso, esse molde da FINRA, com você ter uma jornada fluida para o cliente? E aí é muito mais a parte de produto e design até do que de engenharia, né? Sim. E a gente teve que aprender a trabalhar em conjunto com o compliance sobre isso. Mas eu achei bem interessante no offsite recente que a gente fez, agora em setembro, né? Que a Olga comentou um negócio que me marcou, que é... Se você faz um negócio pró-cliente, cliente no centro, você está em acordo com a FINRA. Legal. Então, é meio que essa pegada. E aí é onde a gente consegue encontrar o equilíbrio. Se a gente for pró-cliente, a gente está mais próximo de estar em acordo com o regulador americano. Porque no final do dia o nosso papel é ofertar, ter os produtos que são aderentes a cada tipo de cliente, a cada... se é um conservador, se é um mais agressivo. Sim. Então, né? Cair no risco do cliente achar que a gente está ofertando produto que não é para ele é o que a FINRA está falando.
você não está ofertando um produto que é adequado para aquele perfil. Sim, sim. Do ponto de vista de produto e de comunicação, eu entendo que você até consegue ter um pouco de bom senso e um meio termo que você consiga atender os dois, né? Sim. Mas aí a pergunta que me deixa com a pulga atrás da orelha é na operação, né? Porque quando você tem uma operação, por exemplo, de uma corretora brasileira, você tem uma série de, por exemplo, integrações e de troca de informações com o Banco Central, etc. Existe isso também para o lado americano ou vocês tratam isso através dos bancos que te dão retaguarda por trás para fazer essa operação? Como é que funciona isso? Não, existe. Existe os dois. A gente faz, assim como no mercado brasileiro, tem algumas integrações que unificam, como a Sinacor, por exemplo, né, no Brasil. Lá fora a gente faz integração com broker dealers. Então a gente faz a operação de boleta com esses broker dealers. Sim. Então eles são regulamentados e certificados na FINRA. E a Avenue lá fora também é certificada e regulamentada na FINRA. Então tem uma série de evidências que, além de tudo que a gente comentou aqui, do compliance e tudo, que a gente tem que ter caso a gente seja auditado. Então, é meio que uma dupla certificação. A gente tem que ter e tem que estar em acordo com o regulador. E o broker dealer que a gente integra também tem que ter e também tem que estar de acordo com o regulador. E aí você usa o broker dealer como um ponto de comunicação lá. E aqui você usa a... Você falou? No caso a CVM, né? A regulação aqui CVM, é a CVM. Entendi. Então você tem essas duas comunicações. Então, pode parecer meio leiga a minha pergunta, porque eu sou leigo mesmo, tá, gente? O mercado financeiro eu entendo muito pouco. Mas quando, vamos supor, eu sou um cliente um cliente médio ali da Avenue, e aí eu faço uma compra de dólares, por exemplo. Né? Eu tenho que reportar para a CVM e também tenho que reportar para o órgão americano, ou não? Essa é uma boa pergunta. Sim. Vou contar a cadeia inclusive, como um todo. Impactou jornadas, né? Porque imagina assim, você tem seus reais aqui em algum banco, e aí você transfere através de um Pix para a Avenue. Tá. E aí esse dinheiro está em reais, ele está aqui no Brasil. Sim. Aí você vai fechar um câmbio via DTVM, via corretora, e aí a gente vai passar esse reais para dólar. No momento que eu fiz essa remessa que eu passei, eu tenho que enviar essa comunicação para o Banco Central aqui. Então o Banco Central tem que saber que a remessa foi ou que a remessa voltou. Então aí já tem um ponto de regulação. Tá. Uma vez que você mandou, você pode mandar a remessa para fora em dólar ou euro, e aí você pode depositar numa conta banking lá, que é uma integração com um player, um parceiro, ou numa conta investimento, que é um outro parceiro, que é a regulação da FINRA. E a partir daí você pode investir no mercado americano. Então só aí eu já falei de uns 3 pontos, pelo menos, de regulação. Imagina como é de integração, ou é API, ou é mensageria que a gente utiliza. Sim. Mas imagina como você fornece uma jornada fluida para o cliente fazer isso em segundos, tendo todos esses pontos compliance que você tem que seguir. Isso é um baita desafio. E eu peguei exatamente quando mudou esse processo que a gente era obrigado a informar na hora do câmbio que a intenção do cliente é utilizar numa conta banking, seja para pagamento, seja para gastar numa viagem, ou ele está fazendo o câmbio para investimento. Então, isso é necessário. Esse cara não sabe, ele só quer... Essa Quero proteger meu patrimônio e deixar uma reserva em dólar. Esse é o desafio da experiência. Exato. Esse é o desafio da experiência, que ao mesmo tempo ele precisa manifestar a intencionalidade para que a gente tenha a comprovação de como ele vai usar aquele dinheiro. Até porque tem mudado bastante. Cada tipo de uso vai ter um custo diferente de OF, né? Tem uma incidência de OF diferente. Então, tá mudando, esse ano mudou várias vezes. Mas quando a gente teve que fazer isso na experiência foi complicado, porque é exatamente isso que você falou. Às vezes eu só quero dolarizar e deixar o dinheiro lá parado, porque na minha cabeça esse dinheiro já está rendendo. Eu nem tomei decisão se eu vou usar ele para viagem com a família em dezembro, ou se de repente eu vou comprar um ETF, vou comprar uma ação da Apple, etc. Então, E uma dúvida que eu tenho como usuário e leigo. Quando eu abro minha conta na Avenue, eu faço a transferência via Pix
e eu vejo lá na minha própria conta isso em dólares, certo? Como você falou, esse dinheiro ele está em algum lugar lá, no intermediário americano, é isso? Então, eu tenho uma conta lá que está abstraída pela tecnologia da Avenue. Como que funciona isso? Perfeito. E aí, quando eu coloco o dinheiro também via Pix aqui, também estou abstraindo, e aí você faz uma camada que abstrai tudo isso que o cara, provavelmente, para fazer sem um produto como esse que vocês têm, o cara teria que fazer isso com uma série de ações para conseguir fazer, né? Olha, eu já tive conta offshore em 2017. Cara, o câmbio, você tinha que ir no cartório para você registrar um documento para levar no banco. Parece que você tá fazendo algo para errado. fazer a remessa. Ela sumia da sua conta, aparecia dias depois lá na conta que você abria lá fora. Era um player lá fora com o contato, o suporte, tudo em inglês. E isso levava dias, né? A Avenue faz isso hoje em segundos, né? E como você falou, a gente... E aí, de novo, é totalmente a praia do Rogério, a parte da experiência. De uma forma fluida que você vai conduzindo o cliente e ele coloca o dinheiro em reais, passa para dólar, ou ele coloca numa conta para gastar no cartão, ou ele investe. Por trás, a gente abre conta em mais ou menos 2 broker-dealers, uma banking account e DTVM. A gente abre mais ou menos umas 4 contas por trás. No momento do cadastro. E isso tudo para o cliente é transparente. Em minutos. Que genial isso. E eu acho que essa foi talvez a grande transformação, que a Avenue foi a primeira grande conhecida a pegar um processo de, caramba, eu tô convertendo meu dinheiro em segundos, sendo que era, ou esse processo que o Paulo comentou, era um processo aí no shopping, né? Comprar dólar para botar no envelope para viajar, que não fazia o menor sentido, parecia que você tá fazendo algo errado. Então, esse processo, eu lembro que quando eu cheguei também, eu comecei a testar o produto e ver o produto, eu fiquei impressionado. Mas o que está por trás, em termos de tecnologia, é só aí tem 4 contas sendo abertas no momento que você está fazendo a abertura de conta, no momento que você está fazendo o processo, né? Então, acaba sendo... 2018 foi quando a Avenue foi fundada, hoje vários players já estão fazendo, mas era uma inovação. Vamos dizer assim. Sem dúvida. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Eu fiz essa pergunta num dos episódios que a gente fez sobre tecnologia bancária e vou deixar até o card aqui, sei lá, em algum lugar aqui. Quem quiser conhecer também, foi um episódio muito bacana que a gente falou sobre como a tecnologia bancária foi bem naquela ocasião que teve um ciúme do Pix com os americanos, etc. E aí eu queria ver a opinião de vocês que conhecem bem os dois lados, né? É verdade que de fato a tecnologia bancária brasileira é muito superior às outras que a gente vê em outros mercados? Ou já foi e hoje não é mais? Ou realmente faz sentido essa observação? Não tenho a menor dúvida. Vai lá. Posso dar minha opinião do ponto de vista mais técnico, né? E o Roger complementa com a parte de experiência. Mas eu acho que a gente é muito melhor nos dois, né? Sim. Por exemplo, eu fui para lá recentemente, no escritório de Miami mesmo, em setembro. Eu acho que a parte de pagamento com cartão, aproximação, tudo, tá parecido. Uhum. Agora, quando você fala de transferência, os caras estão na época nem da TED, do PIC ainda. Que você faz uma transferência e
cai no outro dia. Route number que você precisa ter, né? Route number. É um número gigante, é uma string gigante que você tem que passar. Se fosse um código que você precisa para você transferir para outra conta. Assim, é muito longe do Pix. Então, esse é um ponto. O Pix ele é absurdamente superior, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Né? Sim. E um outro ponto também, você abre uma conta num banco americano, vamos tirar aí JP, Bank of America, que são os maiores, um banco menor, cara, a experiência não tem comparação. Você não tem essa fluidez que a gente tem no aplicativo da Avenue aqui. Então, eu acho que está anos-luz, tanto em tecnologia quanto em experiência. Tanto, você diz, tanto na tecnologia que é fornecida direto para o usuário final, ali, pessoa física, quanto na rede interbancária também, né? A rede interbancária, aí eu não posso falar tão a fundo, né? Porque eu não conheço o core da coisa. Mas para o cliente final, com certeza. Mas a gente acaba concluindo, né, que se a gente tem tanta espera, não tem uma eficiência tão grande em transferências, etc., talvez a gente não tenha uma eficiência tão grande entre os bancos ainda, né? Sim. A gente consegue inferir isso olhando de fora, né? Sim. E é o que o Paulo falou, a indústria, eu acho que nos últimos 2-3 anos melhorou bastante. Você tem a quantidade de empresas do setor financeiro nos Estados Unidos cara, absurdamente né? Grande, né? Mas é paralelos, né? Você comparar urna eletrônica com voto em papel. Sim. É a mesma coisa. Tem indústrias que não se desenvolveu, né? Eu ainda acho estranho a pessoa pegar o teu cartão e ir lá pra dentro passar como se fosse, né? Lembra que passava o carbono? No carro que você assina, assim, então... Eu acho... Toda vez que eu vejo isso, eu falo, puta, esse pedaço da experiência não evoluiu nessa indústria. Ainda tem um sistema, seja tecnológico, um sistema de controle, segurança, ou o jeito de você pagar, que é totalmente diferente. Mas é isso que é curioso, E aí, né? o Pix, cara, acho que o Pix é assim, o Pix uma revolução que... Deve ser, não tenho números, mas eu acredito que seja o método de pagamento e transferência mais eficiente do mundo hoje. Exato. Então, assim, lá a gente tem alguns produtos americanos, como o Paulo falou, você transferir um dinheiro para outro banco, lá você tem campos que você nunca viu na vida. Por que eu tenho esse identificador aqui, que talvez demore até um tempo para ir, voltar e o dinheiro bater? Então, é um processo... eu sempre achei o setor financeiro brasileiro, bancário, mesmo quando a gente só tinha Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, já muito mais à frente em termos de tecnologia. Sim, não tenho dúvida. E um outro ponto também é o retorno. Você faz uma transferência, por exemplo, o Pix. Eu transferi para... Eu nem chego a transferir. Se eu colocar uma chave incorreta, ele vai falar que está incorreto, né? Sim, não vai, né? Não vai. Não vai. Quando você faz um wire transfer e ele dá erro, o cliente muitas vezes ele fica sem o feedback. Tipo, meu dinheiro vai voltar, não vai? Ele está parado no destino, ele está parado na origem, não saiu daqui. Sim. Então, tem essa questão. E aí, trazendo um pouco para a tecnologia, aí eu posso falar pelas integrações que a gente tem, né? Tem player que a gente integra, não a parte síncrona, mas com conciliação, esse tipo de coisa, ainda via arquivo, via troca de arquivo. Nossa, cara. Não posso falar nada que na área de saúde também tem isso ainda. E a experiência do Pix, ela se tornou tão comum que aconteceu um caso recentemente comigo. Tava de férias, aí fui para um resort aqui no interior de Minas, minha esposa e meu filho, e eles não aceitavam Pix. Eu falei, puta, como assim? Eles não aceitavam Pix, era só pagamento via TED. É mais difícil achar um cara que não aceita dinheiro em espécie do que nos lugares que... Aí eu falei, puta, eu conheci que minha esposa mostrou lá os dados bancários. Cara, foi muito estranho. Eu entrei no aplicativo do Itaú e o Pix se tornou tão comum que eu não lembrava mais como eu achava a transferência via TED. Eu falei, como é que faz isso mesmo? Eu esqueci, eu não conseguia chegar. Então, o modelo se tornou tão automático que você esqueceu como é que era a experiência antiga. Então, você precisar fazer, tenta procurar no aplicativo e tal, tu fala assim, cara,
Como é que Como faz? é que... Eu não lembro Eu mais. não lembro mais como é que eu faziam os faço? maias, Como os é que incas. faço? Exato. Então, assim, Virou um modelo mental, virou né? um Você não modelo lembra tão mais mais comum, você faz antigo. agora via WhatsApp, né? Já consegue fazer via WhatsApp. Então. Não, e vocês a gente percebe que as pessoas tinham muito na ponta da língua, por exemplo, número de agência e conta. Sim. Eu não sei mais o número da minha agência, da minha conta. Eu sei que eu acesso aqui, vou pela minha digital, tenho que pôr meu CPF, minha digital, acabou. Meu Pix é meu e-mail, meu CPF, acabou. Você abstraiu isso, né? Então, antes, eu lembro minhas contas anteriores, eu lembro até hoje o número. Minha conta atual eu não sei, cara. Exato. É igual teu número de telefone, tá? Você sabe, o seu você sabe. O da minha esposa eu não sei. Toda vez que eu tenho que dar o código do iFood, eu tenho que entrar na foto dela e falar. Isso, exatamente. O da minha esposa eu sei porque eu não atendo ligação desconhecida. Aí eu passo o número dela. Consegue ver. Mas o da minha mãe eu não sei. Pois é. Cara, eu lembro, há uns tempos atrás, eu tive um portal na... Cara, isso estamos falando de mais de 10 anos atrás, hein? E que eu recebia uma remessa do Google AdSense. Legal. Que era pagamento externo, né? E aí tinha que ter um banco intermediário e, bicho, o que tinha de código que eu tinha que setar na plataforma do Google para esse cara chegar aqui e esse banco que fazia essa intermediação me fazer um TED, na época não tinha Pix, cara, era quase um teste de inteligência. Assim, você quer receber o dinheiro? Passe por esse teste. Mas o wire transfer, wire in, wire out, né? Transferência interbancária americana é isso. É o número do banco, que é um número gigante, é o número da conta, que é um número gigante. Tem outras informações lá que eu não lembro de cabeça, mas são uns 4 ou 5 campos. Tem uns números gigantes ali. Exato. Fala, cara, não é só falar o número da conta e agência e número da conta e agência. E quanto mais números de identificadores, mais a taxa de erro é maior. Exato. Tanto é que a gente criou uma funcionalidade recentemente no aplicativo da Avenue, que é você salvar as transferências favoritas, né? Porque como é um processo um pouco mais manual, vamos dizer assim, tem mais informações para você preencher, se você já deixar salvo, você já facilita a vida da pessoa que faz uma transferência que é recorrente e tudo mais. Então, ajuda esse cliente, né? Que faz... Normalmente ele não tem que digitar tudo de novo. E puxando a sardinha para a Avenue também, o P2P é muito bom. Que é o método que a gente tem de transferência entre contas Avenue. Exato. Então, eu preciso transferir um dinheiro pro Rogério em dólar. Eu pego o e-mail dele, da conta dele, transfiro, é instantâneo. É como se fosse um Pix americano via Avenue. Via Avenue, de Avenue para Avenue. É tranquilo, você só digita o e-mail da pessoa. Eu uso muito para dar presente para funcionário. Quando tem vaquinha de casamento ou qualquer outra coisa. Então ou quando bom que vai em dólar, ó. Sim. Ou quando vai para Miami, lá não é muito comum também, você vai almoçar 10 pessoas. Você não divide em 10 e o cara vai passando a maquininha um por um. Então, geralmente, uma pessoa paga tudo e aí a gente faz o P2P para ela. Entendi. É outra cultura, né? Essa é a diferença. É um pouco diferente. Vem um cara e paga e... Aqui o cara já está acostumado, já vem Já vem dividido. Já vem dividido e tal. Sim. Legal. E esse negócio da evolução tecnológica realmente no Brasil, alguns anos atrás eu tive na Europa e, cara, eu levei dinheiro, porque até cartão é difícil você ter lugar que aceita, mesmo cartão de débito e tal. O dinheiro em espécie é muito usado ainda, né? Na Europa. Nos Estados Unidos nem tanto, o cartão já é mais popular, né? Mas, cara, muito dinheiro em espécie. E aí voltamos na velha doleira, né? Sim. E, aí, e é muito louco isso. Mas eu puxei esse gancho porque eu queria entender com vocês como é que funciona essa compensação do dinheiro de um ponto para outro. E aí eu vou usar um outro exemplo que eu tive também uns anos atrás na Argentina. E eu sei que não é o mercado que vocês atuam, mas talvez tenha algumas semelhanças, né? E aí eu usei um outro serviço financeiro, que não sei se chega a ser concorrente de vocês, mas eu fazia Pix aqui no Brasil e sacava o dinheiro em espécie lá na Argentina.
numa agência, né? E é muito louco, porque usava o câmbio paralelo, não usava o câmbio oficial. E era por isso que... Entendi. Agora está muito parelho, né? Agora a Argentina é outra, mas foi antes do Milei, então... A Argentina tinha o dólar blue, né? Isso, era o dólar blue. O oficial e tinha o paralelo. E aí essa corretora, ela usava o dólar blue. E aí eu, de lá mesmo, com o aplicativo do meu banco, fazia um Pix. Legal. E aí eles me davam um QR Code, eu levava o QR Code lá e sacava em dinheiro lá. É semelhante esse processo? Tipo, esse dinheiro sai daqui, vai para um banco de lá, e aí o saque é feito nesse outro banco de lá que eu não sei que existe? A Avenue, ela tem um CNPJ em uma conta aqui, TVM, cash, e tem uma nos Estados Unidos, com escritório em Miami, registrado em Miami. Tá. Então tem a paridade daqui para lá. A gente faz a transferência Avenue para Avenue, né? Quando eu faço a Muda de remessa. CNPJ, né? E aí tem as taxas, né? A conversão, mais o spread, mais o IOF, que é o VAT, você faz a transferência. Quando o dinheiro chega lá, aí você faz uma transferência, se você quiser investir para o broker dealer, que é um banco de investimento parceiro, ou para banking account, que é um outro banco, só que não de investimento, né? Um banco cash parceiro. Que é onde eu faria o saque, no caso, nessa E aí- experiência. Você pode fazer no ATM. Isso, que aí você pode fazer no ATM, usar no cartão e etc. Entendi. E aí, então, vamos supor, vamos pegar essa minha jornada e levar para uma viagem para Miami, por exemplo. Então, eu tô lá, eu sou cliente da Avenue, aí eu faço um Pix para minha conta da Avenue, Qualquer banco que você tiver. qualquer banco, e aí eu tô com esse dinheiro lá. E aí, para eu sacar esse dinheiro lá, eu tenho que levar para esse banking account. Isso, para Isso. sacar lá em dólar, Pra você tem que sacar lá em fazer esse dólar. câmbio. Aí você tem que fazer Entendi. o câmbio para a conta bank para você sacar lá. Que é o que a gente chama de câmbio de disponibilidade. Entendi. Já tá Mas aí eu tenho que ter disponível um cartão desse outro banco e tal? Não, Você tem o da cartão Avenue. da Avenue. Cartão da Já Avenue. com o próprio cartão da É, o Avenue. próprio cartão da Ah, O legal. cartão que eu te mostrei agora há pouco. Aquele cartão, Entendi. ele é o que você faz toda a transação. E aí Seja eu- online, seja no Em virtual você vai usar para pagar no restaurante, bares, etc. E o físico, se você quiser sacar em espécie. Entendi. Ah, então depois que eu transfiro o dinheiro que ele está em dólar, eu só preciso falar se eu vou investir ou se eu vou usar ele como Isso, banking. Exato. O cliente, ele só conhece a Avenue. Toda essa estrutura que a gente está te explicando, É abstraída. ela é por trás, é abstraída por para o trás, cliente. Entendi. Cara, que loucura, hein? Exato. Exato. E como é que E não concilia isso precisa por mais de trás? espécie, tá? Fique tranquilo, cara. Depois da Eve eu nunca mais peguei nada em espécie. Eu Verdade, nem tem lembro o mais a cartão cor da nota físico. do A dólar. Avenue atua em outros países também? A gente tem... Nosso cartão ele é aceito em mais de 180 países. E a gente também tem a conta euro, se você quiser usar em euro, né? Para não ter ali o cross-fee border ali que tem que pagar. Vai ter alguns países que de repente não vai aceitar o dólar, só aceita o euro. Então, no nosso site você consegue ver se você precisa fazer aviso de viagem. Mas também você pode usar o euro, se você de repente for para a Europa e preferir usar o euro também. Mas lá, se você passar em dólar, vai passar. Talvez em 2, 3 países que você precisa tá conectado ali. Entendi. E essa abstração dos países, o broker dealer faz para você ou você tem que ter essa... Não, tem um outro parceiro que faz isso pra gente, que aí não é um broker dealer. Broker dealer é só pra para investimento. fazer a ponta com investimento. Você entendi. comprar equities, né, que são as ações, ou fundos, ou renda fixa. No caso do cartão, tem um parceiro que ele faz essa gestão do cartão. Exato. Então, a gente tem um BIM registrado com ele, e aí toda essa gestão da emissão, da remissão, do cancelamento, controle de fraude, a lista restritiva, porque tem países, como o Rogério comentou, que já é aberto, por exemplo, a Europa. Você vai lá e passa o cartão, não precisa habilitar o aviso viagem mais. Tem países que você pode passar o cartão, mas precisa habilitar o aviso viagem, e tem país que é restrito, que você não pode passar. E aí toda essa gestão a gente faz com mais um parceiro. Então é mais uma integração que a gente tem Entendi. numa camada de abstração que o cliente não vê. Porque tem um gap aqui na minha cabeça. Desculpa aí a leiguice. Mas eu tô fazendo um mochilão para Europa.
Aí eu coloco essa grana lá na Avenue, tá em euro, e eu vou passando meu cartão. A grana que eu saco no país A sai de um lugar diferente do que eu saco no país B. Como é que essa grana vai pro lugar certo depois? Porque eu fui sacando. Mas Quem que orquestra essa parada? você diz sacou em cash? Foi numa Em ATM cash. e sacou. Isso. Então, vamos pegar esse exemplo aí. Você fez o Pix, fez o câmbio, transferiu para euro. Isso. Tô fazendo mochilão. Foi lá Tô para em euro. Lisboa. Isso. Chegou lá em Lisboa, sacou o euro. Aí você viajou para Madrid, sacou mais Saquei lá. X euros. Isso. Beleza. O banking account é o mesmo. Então, você transferiu, você tem lá 1.000 euros. Uhum. Todo o controle está nesse bolsão banking dos account. 1.000 euros nesse dentro banking do account. Quando você vai numa ATM em Lisboa e faz o saque, é uma integração que esse ATM tem, igual a TecBan aqui no Brasil. TecBan integra com os bancos. Entendi. Né? Tipo um banco 24 horas, que é o que a gente tem aqui, que Exato. atende todos os bancos. Isso. Aí você vai sacar 100 euros lá em Lisboa. Esse ATM tem essa comunicação, fala, ó, sacou 100 aqui. Então, dos 1.000, eu debito 100, vai ficar 900. Aí você foi para Madrid, um outro ATM, sacou mais 100. Mesma coisa, esse ATM tem integração com a rede bancária, vai avisar a gente, fala, ó, sacou mais 100 aqui. Aí vai cair para 800. Claro, tem as taxas, né? Mas vai fazendo débito. Então, é uma integração do owner do ATM, né? Que Entendi. no caso aqui é a TecBan, com essa... Que essa busca... que a TecBan talvez seja um exemplo menor, porque é Brasil, né? Porque é Brasil. É, Brasil. Mas quando a gente fala... Aí eu tenho que buscar os ATMs, de fato, que fazem... são conveniados. Aí conveniados, né? esse parceiro que a gente utiliza para fazer essa gestão do cartão tem essas integrações com os ATMs. Entendi. E aí o cara tá livre aí no... Ué, É isso. a vida é mais fácil, né? É. A vida é mais fácil. Sim, Próxima vez que eu voltar para Europa, eu não vou de doleira mais. O cartão da Avenue. 2018. É o que você falou, né, Roger? Você ia lá na casa de câmbio, saca, põe no envelope, com medo de ser assaltado aqui no Brasil. Em 22, eu acho que foi 20 que eu fui para Nova York, fui com um monte de dólar. Cara, assim, inimaginável, assim. Quando eu fui... Eu lembro que a primeira vez que eu fui, acho que foi para Los Angeles, 2022, eu tava na Avenue, já tinha um ano. E eu mesmo trabalhando na Avenue, eu falei... Cara, será que esse negócio funciona mesmo? Deixa eu levar um dinheirinho aqui pra garantia, né? Levar um dinheirinho, era outro cartão. Inclusive, a gente já tinha mudado, não era mais o cartão branquinho, era um cartão verde que o meu time já tinha ajudado a desenhar. Quando eu passei e tive aquela sensação do push chegando na hora da transação aprovada, chega de um alívio, assim, saca? Tava com um dólar ali. E aí, cara, assim, eu não usei mais o dólar na viagem, né? Tem um caso, sei lá, eu tava voltando de Los Angeles, eu lembro que o dinheiro tinha acabado no aplicativo. E tem uma parte boa também que eu acho que mudou, que as pessoas não perceberam, assim. Quando você tá falando do... Lembra, quem converte não se diverte? Sim. Acho que a experiência resolve isso, né? Que eu lembro que eu falava pra minha esposa, meu filho, ó, a gente só tem, sei lá, $1.500 pra gastar. Tá aqui, ó, na conta. Então a gente vai gastar. E você não precisava converter. Porque você já tinha feito o câmbio já há um tempo atrás. Então você tá gastando a moeda que você tá vivendo a experiência. Sim. Porque antes você pagava... Eu lembro que em Nova York, sei lá, a gente foi num restaurante brasileiro que eu não aguentava mais comer pizza. E hambúrguer? Comemos um picadinho. Quando eu converti, eu falei, caralho, esse negócio... Desculpa, pode falar, caralho. Pode, tá vendo? Caramba, esse negócio custou quase R$500. Que eu vi a conversão na hora. O preço de um PF. O preço de um PF, um picadinho, sabe? Então, essa experiência de você ter... Eu lembro que eu tava voltando, acho que eu tava no aeroporto esperando, tinha acabado. Parei no restaurante do aeroporto, falei, putz, quero beber mais, porque ia demorar muito, sabe? Acho que era no Panamá, né, que você faz a conexão. A conexão, ia demorar muito. Cara, a experiência de você fazer o câmbio ali na hora, pra você ter o dólar pra gastar, sabe? Muito legal. E tem um outro ponto também, que você falando, eu lembrei. Eu uso a minha conta na Avenue
como uma das contas que tem parte do meu patrimônio. Então, Também. não tem mais aquela coisa de, eu vou viajar daqui 3 meses, deixa ir lá na casa de câmbio ou pertinho da viagem e converter. Você pode ir investindo, e aí você pode investir num ativo mais líquido, deixa lá o dinheiro, ele já está em dólar. Você não, na sua cabeça não vai precisar converter quando você for viajar. Puta, tá perto da viagem. Você liquida esse ativo, transfere para conta bank... E usa. Vai para o país que você for e usa. Deixa num asset de liquidez. Né? Então, eu já deixo um dinheirinho lá também. Assim, ou já deixa um dinheirinho lá. Às vezes meu filho usa também, vai comprar um produto já diretamente em dólar. Então, a gente faz isso também. De pouquinho, vai convertendo de pouquinho em pouquinho. Né? Pega as oscilações do dólar ali, porque aí você pega um preço médio bom, né? Exato. No final do dia tu não fica naquele desespero de... Nossa, últimos dias da viagem, sim, né? Fica comprando. Pô, eu lembro que nessa viagem que eu fiz pra Europa, eu tinha que... Ficava olhando todo dia o preço, cara. Aí baixava, pô, agora ficou bom. Aí, e o motoboy entregar o dinheiro em espécie. Não, e o medo de pôr na doleira e andar no metrô e ficar olhando, tomando cuidado com pickpocketing. Qualquer país na Europa também. Sim. Capital grande, né? Populosa. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMBers. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte... Manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmbers.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Como que é a TI da Avenue hoje? Em que sentido? Qual a estrutura? Como vocês estão organizados? Como é que sustenta essa experiência toda? Boa. Quer... começar ou posso puxar? Posso contar... Não, conta como é que tá que depois conto como é que foi. Como é que foi? Boa. Acho que tem esse aspecto. Eu tô na área de tecnologia, acho que você também, né? Já há mais de 20 anos. Não sei fazer outra coisa, sempre fiz isso da minha vida. Também, já ficou... Ferrou, né? Fala, puta, agora você vai ter que fazer outra coisa, não tem... Não adianta. O que eu faço? E quando eu cheguei na Avenue, no final do ano passado, eu comecei a olhar a estrutura, entender, ver o que tinha de oportunidade, ver o que tinha de ponto forte. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a qualidade técnica. Cara, barra técnica, ela é alta. A galera, manja. E os mais antigos, que fundaram a Avenue lá atrás, também têm um conhecimento absurdo, assim, tanto de tecnologia quanto de mercado. As duas coisas. Esse já foi um baita ponto positivo. E recentemente a Avenue tinha recém se estruturado no modelo de tribo, né? Não fazia muito tempo. O modelo tem 3 anos. Quantas pessoas tem mais ou menos na TI total? Vou contar Aí peguei isso, né? Fui entendendo, organizando as coisas junto com o Rogério, fazendo as melhorias. Hoje, como que a gente está dividido? Tem em engenharia 135 pessoas. Né? Tinha menos de 100 quando eu cheguei. Contando tecnologia, aí eu já conto o que é toda a tecnologia. Tem mais de 200 pessoas. Já é mais de 1/3 do headcount da empresa. Né? Tem uma outra particularidade que é o Henry, que é o nosso CTO e co-founder também, fundou a Avenue junto com o Lee. Ele, como CTO, tem abaixo do guarda-chuva dele toda a parte de infra cloud, infra end user, infra SupOps. Então, tudo que a gente usa corporativamente, né? A Microsoft, toda essa parte, inclusive as ferramentas de AI, como o Copilot, agora Agent Space que a gente está usando, fica nessa vertical. Aí tem uma vertical de cyber, que não é só cyber security no ponto de vista de Blue Team, Red Team, AppSec. No guarda-chuva desse head tem também a parte de riscos e fraude, que era da área de banking, veio para baixo da área de tecnologia. E tem o que a gente chama de tríade,
que é engenharia, que é o que está comigo, e produto e design, que está com o Roger. E aí tudo isso é o que dá mais de 200 pessoas. E aí a outra particularidade, que eu já até tinha visto em outras empresas, mas que funciona muito bem na Avenue, eu já vi empresas que não funcionavam tão bem. Produto, design e engenharia tá no mesmo guarda-chuva. Sim. Então, a gente é par e cada tribo, que é a forma como a gente dividiu os contextos, tem o que a gente chama de tríade. Então, nível de gerência. Tem o gerente de engenharia, tem o gerente de design, tem o gerente de produto. E aí, cada grupinho desse está num grande contexto, que a gente chama de tribo. Mais ou menos baseado no contexto de Team Topologies, né? A gente tem um grande contexto de investment, então toda a parte de investimento. Um contexto de assessoria humana, que aí depois a gente pode falar um pouquinho dessa área também. Aquisição, que é toda a parte da abertura de conta, onboarding, todas as camadas de segurança, face match, nessa estrutura. Câmbio e corretora. Banking, que é o que a gente falou bastante aqui, os wire transfers, cartão, etc. E tem uma tribo recém-formada de uma aquisição recente da Avenue, que é a MyProfit, que é a empresa que faz toda a parte do IR para os clientes Avenue, que também é uma parte bem complexa. Eu ia fazer evolução uma pergunta. Patrimonial, também, ferramental, a gente utiliza com eles. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou deixar para falar depois, que é como que o cara... não vou fazer agora, segura. Vou voltar para a parte de TI. Então, a parte de engenharia ela é focada no desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software. E aí você tem outras torres paralelas que é de segurança de informação e de cloud. Infra geral. Infra geral. Né? Que aí vai end user, etc. Produtividade, tem etc. Infra de escritório também. Sim. Wi-Fi. Legal. Monitor, notebook. E como que é o relacionamento com essas outras torres? Especialmente segurança. Porque infra, a gente sabe que tem que ter uma relação muito próxima ali de operação com o desenvolvimento, né? Para, enfim, você programar suas janelas de mudança, desenvolvimento aderente à nuvem, cloud native, etc., que tem que estar alinhado com eles. Sim. E SI, né? Segurança da informação, assim como a arquitetura, tem uma estigma de xerife que fala o que pode e o que não pode, né? Isso a gente carrega como um chakra o resto da vida. Tem coisas que não mudam. Tem coisas que não mudam, exatamente. Sempre esses mitos. Né? E como é que funciona essa... Porque a tríade, vocês falaram aqui, que funciona muito bem, inclusive pela questão de produto e desenvolvimento, mas como é essa questão, especialmente segurança? Porque eu entendo que é um pilar importante do negócio. Né? A gente está falando de dinheiro e de transferência internacional, etc. Sim. Deve ter dinheiro querendo lavar dinheiro, não é, né? Sempre. Tem. Eu acho que o Paulo pode comentar do ponto de vista mais técnico, talvez funcional. Eu acho que a gente está nesse momento de evolução, assim, de olhar para a cyber só como segurança per si e também olhar para a cyber como ferramentas institucionais de marca que passam uma mensagem para o cliente que ele está seguro dentro da corretora, né? A gente, o Adonai, que é nosso head de cyber, a gente fala bastante disso, né? Cara, a gente não está aqui para dizer não, que eu acho que tem até um pouco dessa relação que a gente comentou com o compliance ali no início, não é sobre dizer não, mas é sobre... O meu papel também é proteger a corretora, não é? Sim. E como é que a gente gera o equilíbrio de manter a experiência fluida, fácil, mas ao mesmo tempo passar a sensação, seja com funcionalidade, seja com comunicação, seja com educacional, que o cliente tá no lugar seguro. E essa questão de segurança tem mudado cada vez mais, né? Você pega, cara, comportamentos da região sudeste, quantidade de assaltos, de roubos de celular é absurda, assim. Então a gente pega o comportamento das pessoas desinstalarem o aplicativo quando vão sair. Muita gente tem o celular do banco, né? Tem o celular do banco. Tem gente que tem 2 celulares e tudo mais. Hoje foi engraçado que a gente teve um meetup de produto, a Maia, que é o nosso PM lá de cyber,
ela está fazendo uma apresentação de uma pesquisa que a gente fez recentemente lá no Avenue Connection, com alguns clientes, para entender um pouco da sensação dele de segurança, quais eram os elementos que ele sente falta, o que a gente pode melhorar, o que necessariamente passa segurança para ele. Então a gente fez uma mudança do último ano de como é que a gente cria proximidade dentro dessas squads, uma que é mais funcional cyber, né? Ali que eu talvez nem consiga contribuir aqui, mas que também tem a squad ali trabalhando nessa percepção final para o cliente. Sim. Né? De ele estar com a Avenue, e eu estava até conversando com o time aqui, quanto maior a tua relação de dinheiro com a instituição financeira, maior tem que ser a tua percepção de marca de segurança. Sem dúvida nenhuma. Né? Porque se você tem o teu cartão de crédito ali, que é o cartãozinho que você deu pro seu filho, ou tem um limite que dá para brincar, você tem... Tolera mais. Você vai tolerar mais, mas na Avenue a gente falou bastante sobre banking, mas a gente fala com clientes que tem um patrimônio da todas as gerações daquela família. Entendeu? Então, assim, Esse cara tem que se sentir bem. Ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir seguro em toda a parte da relação. Desde quando ele está falando com uma assessoria humana, ele está falando com a plataforma, está usando a plataforma, né? Então, a gente tem evoluído muito essa interação de elementos que protegem funcionalmente, mas elementos que que o cliente tem essa percepção. Né? Obviamente, a gente está construindo várias funcionalidades para se equiparar com o mercado também, para tá mais alinhado, né? Eu vejo que essa parte de segurança que o Rogério comentou, ele virou um elemento de credibilidade. Então, Sim. ele faz parte do nosso portfólio de features, se você for pensar, né? E, como também ele comentou, a gente tem clientes sofisticados, de bolso fundo, que a gente chama, que tem boa parte do patrimônio e não um patrimônio pequeno, custodiado com a Avenue, né? Sim. E não dá para falar que, beleza, o bandido que rouba o celular, ele entra em segundos na conta do Santander e faz um empréstimo, né? E na Avenue ele não conhece, ele já conhece. Tanto que teve um evento na semana do Avenue Connection, Sim. que uma pessoa de fora teve o celular roubado ali na Faria Lima. E o bandido conseguiu transferir um dinheiro de uma conta que a pessoa tinha no JP Morgan. Caraca, velho. E não conseguiu transferir de uma Bandido outra conta que pós-graduado. tinha, Sim. porque a outra conta estava em francês, era de um banco francês. Mas, para você ver o nível de sofisticação, o pessoal sabe navegar. Tanto que tem elementos de segurança que você pega. A velocidade que a pessoa pediu um empréstimo num Santander, ele já é um fator de risco. Sim. Você fala, não é a velocidade de um cliente usual. O cara pensa melhor, ele dá uma analisada, ele vê o parcelamento. Os caras sim. Como você falou, pós-graduado, já internacionalizando, sabe? Mexer em rap de bancos fora do Brasil. Às vezes impressionante. conhece o fluxo mais do que a própria instituição. Mais né? do que a própria. É impressionante. Porra, você me dá a interface do JP Morgan, não sei o que fazer, velho. Sim. O cara... Como que o cara sabe? É né? louco, exatamente. E aí você fala, não é mais aquela coisa que é a área que vem encher o saco aqui e tal. Não, ele é um elemento de credibilidade, né? Sim. Do cliente se estratégico, sentir seguro, pra estratégico companhia. para a companhia. E eu fiz um post recente sobre isso também. Ele transcende até a própria tecnologia. Ele é a estratégia da companhia, né? Se você parar para ver. Sim. Mas aí, voltando à outra pergunta que você fez de cyber em si, claro que tem aquela questão do dia a dia, né? Mas o cara vai fazer um pentest aqui, mas eu preciso colocar o software em produção. Mas, ele foi fazer o pentest, ele não achou as coisas porque ele não entende a jornada. Sim. Tem tudo que a gente está trabalhando. Mas vou te falar, é a empresa das que eu passei que tem a melhor sinergia, a melhor integração em engenharia com cyber, cara. Tem a questão também que o Roger comentou do Adonai, que é um head espetacular de segurança, era uma referência. E eu acho que também a gente está num tamanho que a gente está estruturando muita coisa. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com as pessoas. Facilita, né? Então, isso é um fator bem positivo. E a gente está indo numa pegada agora de ter... A gente quer chegar nesse nível de ter pelo menos um AppSec dedicado para uma tribo. Então, feito isso, ele se especializaria naquele contexto.
E o cara já tem mais informação para poder é. avaliar de acordo com a jornada, com a cadeia de valor que ele está atuando. É. Não quebra as regras do jogo, mas acelera. Né? E pensa assim, pô, o cara vai fazer um pentest no fluxo de boleta de bonds. Aí amanhã ele tem que fazer um pentest no fluxo de pedido de cartão. Pô, não tem como você se especializar no fluxo, né? Sim. Mas uma vez que a gente tem pelo menos um por tribo, que é o que a gente quer chegar, a gente consegue esse nível de especialização, a gente consegue uma dedicação desse profissional, logo ele fica mais coeso com o ciclo de desenvolvimento de software, né? Então ele vai participar do upstream, ele vai participar do desenvolvimento, ele vai participar da etapa de teste. E até do ponto de vista de segurança, ele não vai seguir só aquele by the book, né? Ele vai entender as nuances do negócio, da cadeia de valor que ele está inserido. Sim. E ele pode até identificar outros riscos que talvez, olhando de fora, só no playbook, talvez ele não encontre, né? Sim. Faz muito mais sentido. É o que a gente sempre fala, né, cara? A TI sem ter o contexto do que ela está inserida, é só regra que você vai aplicar e ela pode fazer sentido ou não. Exato. Né? Então, tudo tem que ter um contexto, tem que ter um... Por isso que eu defendo tanto a produtização da tecnologia, né? Tá cada vez mais próximo com o time de produto, para você justamente fazer um desenvolvimento que atenda a um produto, que faz parte de um contexto. Né? E a gente provoca, eu e o Rogério, ele com o pessoal de produto design, com o pessoal de engenharia, a gente provoca bastante também a galera conhecer o business. Né? Além da jornada do produto, conhecer o negócio. E aí isso facilita muito esse tipo de coisa, né? As provocações. Porque código por código, e aí é um tema que tá, né, todo mundo tá falando, AI, cara, um code assist, ele gera. Agora, todos esses elementos aí do business, elementos de arquitetura mais profundo, como escalabilidade, etc. Aí não, aí é onde você precisa do melhor daquele profissional. Né? E aí depende de variáveis que são de negócio, né? Não é só tecnologia, né? Então, precisa ter o contexto. É o que eu sempre falo, a tecnologia ela é uma ciência que ela não existe sem uma aplicabilidade. Exato. Você precisa ter algo onde você aplique e que gere valor. Né? E, por exemplo, a gente comentou sobre a mudança da marca, né, mais cedo. Quando a gente mudou marca, a gente mudou o perfil de cliente. Na verdade, assim, a gente já tinha mudado o perfil de cliente, a mudança da marca era para aterrissar essa mudança de perfil de cliente. No primeiro momento, a gente tinha um cliente que era ele estava ali mais testando o produto e talvez o teste dele era um dinheiro de menos risco. Quando você começa a mudar o perfil do cliente, é um dinheiro de mais risco no patrimônio dele. Né? Então, qualquer pessoa, seja um engenheiro, seja um designer, pessoa de produto, qualquer pessoa que esteja inserida dentro do contexto de tecnologia precisa ter este contexto. Esse perfil mudou, então ele é mais propenso a se preocupar com isso. Talvez o do passado se preocupava menos, porque ele estava ali testando o produto, investindo ali um dinheiro que talvez para ele se desse aquele ruim. Cara mais early adopter. Exatamente, mais early adopter que está usando mais o dinheiro ele é mais um experimentador do que ele está pegando todo o patrimônio dele e investindo na Apple, sabe? Então muda bastante o perfil do cliente também. Cara, isso é bacana, é um assunto bacana, porque 2020 era eu. Esse early adopter que, pô, que legal, dá para comprar a Apple em segundos aqui. Era isso o cliente, E beleza, se eu comprasse um ativo que foi a zero, ou se o meu patrimônio era de $1.000 e o saldo estava errado, apareceu 500, lógico que eu ia ficar meio frustrado, mas beleza. Não vai quebrar a tua vida. Não vai quebrar a minha jogo, vida. né? A partir do momento que a gente começar a trazer esse cliente, que parte do patrimônio dele está com a gente, é o patrimônio da sucessão dele para o filho, para o neto, etc. Cara, uma vírgula que tem errado no extrato, ele já liga para o assessor dele e isso pode ter uma quebra de confiança, do tipo, pô, se o extrato está errado, o que mais pode estar errado aí dentro que eu não estou vendo? Exato. Então, essa questão da credibilidade imagem, né? É muito importante. A gente, mais do que nunca, tem que tomar cuidado agora com os aspectos não funcionais que a gente está chamando agora. Né? Sim. Agora uma pergunta traiçoeira. Interessante. Eu já passei por várias empresas que faziam parte de um grupo maior e foram depois
ou adquiridas e passaram para um grupo menor e vice-versa. E a gente percebe que tem uma certa mudança de cultura, de operação, etc. Como que é o relacionamento com o Itaú? A gente fechou a parceria 22, 23. Cara, o relacionamento é muito, muito bom, assim. Eu acho que quando a gente começou a ter mais contato no dia a dia, acho que foram por etapas, né? A gente começou a falar com áreas diferentes do Itaú, então acho que, eu não sei se foi proposital, fez parte da primeira conexão. O primeiro time que a gente mais conectou foi com a parte de banking lá dentro, né? Eu lembro que a gente tinha as primeiras conversas sobre o internacional, o Itaú também ainda com o modelo tradicional de cartão de crédito internacional, né? E era um dos pilares de muita receita do banco, ainda esse modelo mais antigo, né? Do cartão. Vocês foram a primeira forma mais transparente do cliente Itaú ter essa ponte com o mercado internacional, né? Exato. Então a gente começou a fazer as integrações, a gente começou a fazer... Eu acho que o grande benefício que a gente tinha era se aproveitar da capacidade da marca do Itaú, o maior banco da América Latina. Então, assim, só tem vantagens, né? Um baita canal de aquisição nossa, um dos maiores canais de aquisição nossa. Então, a gente via essa oportunidade, ao mesmo tempo que a gente comentou, a partir do momento que a gente começa a expandir a nossa presença, inclusive no Super App do Itaú, você começa a ter clientes mais sofisticados, clientes dos outros segmentos, que são os clientes que a gente fala atualmente. E a gente vai acelerando as iniciativas de acordo também. O Itaú é uma instituição gigante, com muitos projetos, muitas frentes. E a gente vai acelerando de acordo com... tem também uma questão de o Itaú também entender mais o internacional, eles entenderem como é que a gente pode promover mais o internacional. A gente estava conversando recentemente com o time, quais são os números, quais são as possibilidades, como é que a gente pode promover mais o internacional através do Itaú. Mas, obviamente, tem desafios de marcas diferentes também, né? Assim, que a gente pode se apropriar, porque o Itaú, como peso que a marca tem, para a gente é super vantajoso. O cliente que vem lá, ele já vem vamos dizer, mais convencido, Sim. porque de repente ele conversou com o gerente dele apresentou o produto internacional. A gente passou por várias etapas de treinamento dos times internos também, acho que é fundamental, né? Os times internos do Itaú entender mais de internacional, recomendar a Avenue como internacional. Então, assim, tem sido uma relação muito boa. A gente tem feito projetos também com outras partes do Itaú, que seja no Itaú em Miami também, outras regiões. Agora, recentemente, a gente anunciou a parceria com o Itaú Chile também, que é uma parceria nova que a gente começou há um ano, já fez um ano, né? A parceria que a gente começou com eles. Não, assim, de projeto não deu um ano. De projeto não deu um ano. Virada do ano ali, que Exato. a gente estava na fase 1, né? Então, assim, de cultura, acho que a gente tem uma cultura totalmente Avenue, independente, uma empresa no sentido, até porque de tamanho, né? Somos 600 e poucas pessoas, não tem o número atualizado, então é uma instituição muito grande, então a gente acaba sendo também esse player que consegue acelerar, dado a nossa fluência no internacional. Então, para a gente tem sido maravilhoso aumentar. A gente está com vários outros projetos estratégicos com eles e tem sido ótimo, assim, em relação. Antes de você falar da parte técnica, Paulo, que eu acho que vai ser muito interessante, você não percebe que pela participação do Itaú teve alguma interferência de produto, de visão de mercado? Se manteve assim uma visão independente de fato? Sim, depois da aquisição? Eu acho que depois da aquisição, acho que teve mais benefícios também até do Itaú, pela quantidade de clientes que eles têm, de dados, de investimento em pesquisa. A gente acaba também bebendo da fonte, né? De tendências, cara, como é que está o internacional, quais são os outros players que de repente tá tendo churn lá dentro do Itaú, que de repente deveria estar com a gente também, como é que a gente pode se plugar e fazer os clientes do Itaú conhecerem mais o produto, né? Então, a gente só se beneficiou
com o tamanho da instituição, seja em tamanho de marca, seja em tamanho de informação que a gente tem. Então, a interferência ela é muito mais para acelerar o nosso canal de crescimento. Acho que é nesse sentido. E assim, é brutal, né? Como um canal, o Itaú é gigantesco. Sim. E o que eu vejo também? Itaú é uma empresa centenária. Eles têm uma experiência muito grande em M&A. Então, eles sabem o tipo de parceria que pode dar mais certo, o modelo que pode dar mais certo. Puta, se eu pegar, internalizar, vai entrar dentro do meu fluxo de trabalho e vai ficar mais lento. Então, esse modelo que a gente tem hoje de autonomia operacional, eu vejo como muito positivo, porque a gente tem o Itaú como um sócio, como um parceiro, como um canal que é absurdo, mas a gente mantém a velocidade e o dinamismo da nossa operação. Boa. Que acho que é o que é muito vantajoso para eles, porque a gente consegue entregar algo em produção muito rápido. Né? Então, eu também só vejo vantagens até agora, só vejo vantagens. Do ponto de vista de desafio técnico, Paulo, porque você falou um ponto muito interessante. Itaú é uma empresa centenária. E quando a gente fala de banco, a gente sempre tem aquele ponto que ninguém gosta de falar, que é o famoso legado. Que são tecnologias que a gente tem que lidar pela estabilidade que tem no mercado financeiro e pela, enfim, pelo trajeto que a empresa tem, né? Você não reconstrói todo o seu core o tempo todo. E as empresas menores, mais novas, mais jovens, elas já nascem mais cloud native, com tecnologias mais novas. E não é incomum a gente ter que tratar uma conexão entre esses dois mundos, né? Perfeito. E como que é esse tipo de desafio hoje? E tem bastante, porque quando a gente começou a rampar, né? Igual o Rogério comentou, acho que começou ali colocando o pezinho na água, aí viu que deu certo, aí foi para uma integração maior, outra maior. E aí dentro de tecnologia a gente começa a perceber que não é um Itaú, são múltiplos Itaús. Então a forma como eu trabalho com o time de desenvolvimento, ou como eu integro com o Itaú Personalité Brasil é um. Com o Itaú Chile é outro, completamente diferente. Com o Itaú Private Miami é outro. E aí tem núcleos do Itaú que tem um time de desenvolvimento grande, forte. Tem núcleos do Itaú que só tem área de produto e BizDev, não tem desenvolvimento. E aí eu vejo que 25 foi um aprendizado muito grande da gente aprender a trabalhar com esses diversos Itaús, né? Então, falando de um projeto assim, mais denso de desenvolvimento que a gente tem com eles, a gente descobriu que um método que deu bom e tá funcionando bem, a gente forneceu uma infra as a service. Então, a gente entregou para eles um toolkit de APIs pelo AppD, onde eles integram e eles constroem a jornada que eles quiserem dentro do ambiente deles. Então, dentro do Super App Itaú, você pode construir, por exemplo, uma jornada de pedido de cartão. Né? Por baixo dos panos é Avenue. Né? Então, a mesma camada de abstração que no começo a gente comentou da gente para os broker dealers, a gente fez para o Itaú. Então, eu forneço e ele toma conta de toda a parte da jornada, experiência, etc. Quase como um white label para ele fazer essa... Só oferecendo serviço. Né? A gente vem chamando de API First. Então, a gente fornece isso para eles. Tem um outro modelo com uma outra unidade Itaú que a gente está trabalhando, que aí é mais na linha desse white label que você comentou. Sim. Que aí é um núcleo que eles não têm a parte de tecnologia tão conectada. Então, a gente falou, beleza, por que vocês precisam? Então, eu vou fornecer o aplicativo, eu vou fornecer a experiência com a identidade visual Itaú. Então, ele é um co-branded com a Eve. Então, esse é o white label. Entendi, que aí você já dá um arcabouço maior de instrumentação para ele. Exato. Que ele põe uma marca e tal para oferecer no mercado. O outro, ele pode, inclusive, personalizar a jornada, etc., chamando os métodos da sua API de acordo com a personalização que ele fizer, né? Aí esse jeito, ele é mais... Eu acho que ele se adapta melhor à arquitetura atual que a gente tem. Né? Então, deu um match muito bom nesse ano, nessa integração. O modelo white label,
eu vejo que a gente ainda tem um desafio, porque a nossa arquitetura ela não é um legado, ela é moderna. É uma stack em Golang, já começou em Golang. Começou no Golang? É. Legal. O aplicativo ele é Flutter 100%. Então, era o WebView lá atrás, né? Mas hoje é Flutter. Quem nunca? Quem nunca trabalhou com WebView? Só que assim, ele não é modular, ele foi feito, o cadastro foi feito para brasileiro, para validar um CPF, para bater num birô brasileiro. Então, quando você vai, por exemplo, para o Chile, você já tem essa questão, né, do cadastro, do onboarding. Sim. Então, a gente conseguiu fornecer, fazendo uns ajustes na nossa arquitetura, mas tendo que mexer no código. E o que eu gostaria daqui a uns anos é a gente chegar num patamar que a gente tem a arquitetura mais modularizada. Então, a necessidade é um white label só com a parte banking. Eu consigo modularizar e fornecer essa arquitetura white label só com a parte banking. Só investe. Ou é os dois. Sim. Então, agora um desafio grande dentro de engenharia, a gente está trabalhando nesse modelo de modularização, tanto camada back-end quanto camada mobile, para que a gente consiga chegar nesse nível. Não vai ser um plug and play, mas eu monto o Lego de uma forma mais fácil, de acordo com a parceria estratégica, a necessidade ali que eu vou ter com o Itaú naquele momento. Porque esse é o ponto. Como canal de distribuição é absurdo. Aí vai da gente ter essa flexibilidade de conseguir montar de acordo com aquela necessidade. E a gente ainda está no início da possibilidade de performance ainda, assim, de relacionamento no sentido de pegar base, personality e private, ainda a gente está tá rampando. Então tem muita margem boa de crescimento, assim, né, de relacionamento, até porque o volume, o Paulo citou duas iniciativas. Um é você acelera o time to market, então você faz um white label onde a gente consegue desenvolver, que a gente se adapta a uma estrutura do Itaú, isso é legal. E o outro é você oferece serviço para eles entregarem uma experiência mais personalizada dentro do Super App, que está mais dentro da infra deles, né? Então a gente colhe o benefício dos dois lados, né? E se adapta também um pouco à necessidade de cada estrutura que a gente trabalha lá dentro. E o que eu acho bacana que vocês observam bem nessas duas formas de integração é que você consegue de fato estar integrado sem estar acoplado, né? Perfeito. São coisas que é muito comum a gente ver em M&A, tipo, cara, vamos integrar rápido, aí você gera um acoplamento e aí o adquirido geralmente herda a operação do adquirente justamente porque acoplou o processo e aí você fez uma integração que não te dá independência, não te dá liberdade de engenharia. Então, parabéns por vocês terem conseguido manter isso de uma forma transparente que mantém os negócios separados e autonomia técnica e de produto para os dois lados, né, cara? Né, como o Paulo falou, acho que eu também já vivi M&As. Tem M&As que é para você matar a fagocitose. Exatamente, é para você matar quem está te incomodando. Exatamente. É isso. E o Itaú, acho que ele vê essas características de M&A de, cara, ele tá fazendo um M&A para fortalecer uma capability que ele ainda não tem. É estratégico, né? Exatamente. Então, assim, aí não faz sentido você sufocar aquilo que você está adquirindo, né? Não precisa viver como eu vivo, né? Continue vivendo como vocês vivem, que vocês geram valor. Porque o exemplo que você deu é isso, né? Um negócio que de repente eu entregaria em 2 semanas, eu sou esmagado, eu vou entregar em 3 meses, 5 meses. Isso, eu perco aquela agilidade pelo o qual o que brilhou os olhos da parceria, né? Sim. Então, não faria sentido. Mas legal que vocês conseguiram manter essa independência e conseguir ter autonomia, principalmente de engenharia, né? Isso e de produto, né? Que faz todo sentido. Sim, um ponto que você comentou, Rogério, que me deixou aqui com uma aba aberta no meu browser, que você falou sobre a integração de dados, né? Sobre trazer insights, etc., com esse benchmark. E eu fiquei curioso de saber como funciona dentro da Avenue, como que funciona essa área de dados, se ela está dentro de engenharia, se você tem uma área de dados. E aí, inevitavelmente, a gente vai falar de dados, não tem como a gente não falar sobre AI, né? Como é que vocês estão hoje olhando para a área de dados e inteligência artificial? Isso eu vou puxar o... Pega. Tem... Nada que
2 dias. 4 horas. Tentar resumir, então. Tem uma particularidade na Avenue que é a plataforma de dados e a governança dessa plataforma, a estruturação do Lake, ele está sob a gestão de um head de dados que está no guarda-chuva de finance do CFO. Isso é algo que você não vê de forma diferente. Costumeira no mercado, é diferente. Nasceu assim, né? Também. Nasceu assim. E tem um porquê, porque dava agilidade e velocidade dos reports financeiros. Né? Aquisição, captação, IC, tudo churn. muito rápido ali. Churn. Só que em um dado momento de crescimento, isso começa a virar meio que um entrave de capacity. Porque você tem outras áreas, você tem a área de allocation, você tem a própria área de marketing, a área de tecnologia, precisando consumir dados, falando de produto, por exemplo, para a gente trabalhar a questão de comportamento do cliente, de Product Analytics, né? Então, hoje é dessa forma, mas dito isso, essa governança nessa estrutura, a gente criou um modelo do consumo do dado bruto e eu transformar isso num dado que eu vou utilizar, ou numa informação, descentralizado. O que eu quero dizer com isso? Tem essa estrutura que gere a plataforma de dados e o Lake, e eu tenho uma squad de engenheiro de dados, ou às vezes um engenheiro de dados em cada área que tem essa necessidade. Então, por exemplo, a allocation, se eu não me engano, tem 2, a gente tem 2, marketing acho que tem 1 ou 2. 2. 2, né? Aí você fala, pô, beleza. O descentralizado, ele dá essa autonomia de capacity, que era um entrave que tinha, mas você fala, pô, e o conhecimento, né? Então, recentemente a gente trouxe um gestor ali de dados e AI, e aí eu já entro na parte de AI também, que ele está dentro de tecnologia. Então, ele fica embaixo dessa estrutura de infra, né, que eu comentei. Então, mais uma vertical ali, né? Tem cloud, tem end user, tem dados e AI. E essa pessoa, ele criou um chapter. Então, ele reúne um ponto focal, um engenheiro de dados ponto focal de cada uma dessas áreas em um chapter. Nesse chapter, eles discutem boas práticas. E essas boas práticas são disseminadas. Mas aí, por exemplo, ingestão, exposição desses dados para o Lake, é gerido por essa pessoa em finanças? Finanças. Isso, inclusive em gestão e etc. Aí tem Mas um isso outro não ponto. gera autonomia? Uma questão... Porque assim... eu entendo que o uso do dado e a exposição do dado e criação dos dashes, etc., faz todo sentido estar na mão do negócio, né? E esse é o sonho de toda a TI, né? Fazer o self-service data lake, onde o cara vai lá e se serve dos dados e faz uso do dado. Mas não tem questões que são de cunho técnico, por exemplo, janela de gestão de dados, streaming de dados em real time, que eventualmente você precisa, que são questões mais técnicas de infraestrutura e desenvolvimento. Sim. Que faria mais sentido estar nessa meiuca aqui? Mas essa figura, esse head de dados, ele é técnico, ele é extremamente técnico. Legal. Ele não é um analista financeiro, massa, né? Ele é uma pessoa técnica de dados mesmo. Então Entendi. tem. Então esse cara ele também interfere ali junto com a área de negócio de como vai ser feita a ingestão. Sim. Isso, legal. Aí Faz tem updates. um ponto que é o seguinte, a autonomia. Então, aqui do lado de negócio, eu preciso do dado. Eu vou buscar nessa tabela, eu não tenho acesso, porque não está dentro do meu contexto. Aí eu tenho que abrir um chamado aqui, eu caio na questão de capacity. Então, eu resolvi a descentralização no sentido de capacity, mas não resolvi no sentido de autonomia. A gente está criando daí uma estratégia de data mesh, onde cada núcleo, cada contexto vai ter autonomia total naquela vertical de dados que precisa. Então, você resolve essa questão da autonomia. Entendi. Né? Aí é uma forma que a gente criou. Como eu comentei, é mais particular. No mercado você não vê muito esse move, né? Mas dado que essa é a formação, o que a gente criou para atender as áreas foi essa estrutura descentralizada. Não tá tão fora, né? Porque geralmente quando a gente tem as tribos e os squads trabalhando em produtos diferentes,
é normal você ter uma diretriz corporativa de como ele deve expor aquele dado para ingestão, né? Então, e aí você tem um capítulo de dados que, beleza, ó, você vai disponibilizar esse dado ou num broker de eventos, ou numa, sei lá, vai me dar uma janela de ingestão desses dados, etc. E ele, através dessa tribo, ele consolida dentro de um lake e aí faz o uso. Sim, perfeito. Né? Mas cada equipe de produto é responsável por dar condições do dado ser consumido. Isso né? aí. Sim. Isso aí. E que faz muito sentido, né? Porque depende da sua tecnologia, da sua particularidade e, como a gente falou no começo, né? O contexto de produto e de negócio, né? Não adianta você dar acesso para uma tabela de log pro cara. Você tem que ter um acesso para uma tabela que faça sentido do ponto de vista de negócio. Acho que é bem esse o ponto, a governança. Porque a estrutura organizacional é como você falou, na antiga casa antes da Avenue. Hoje, a estrutura de dados ela está abaixo da estrutura de riscos, do CRO. Então, vai muito da realidade de cada empresa, né? Sim. O mais importante é você ter essa governança e você ter essa autonomia nos núcleos. E aí eu acho que esse modelo, e o modelo de chapter, ele está funcionando muito bem, porque você consegue ter a troca de experiência entre o engenheiro de dados que está em allocation e o engenheiro de dados que está na tribo de invest, por exemplo. Legal. E como é que está o uso de IA no dia a dia de vocês hoje? AI. A gente foi bastante provocado em 25, do tipo, puta, a gente tá igual ao mercado, a gente tá atrasado em relação todo mundo ao passou por mercado, isso, a gente tá à frente do mercado. Tô começando a me cansar. E aí, novamente, né, conversando ali com o Henry, por exemplo, puta, a gente vai para um modelo centralizado, aí tem seus prós e contras. Ou a gente vai para um modelo descentralizado, também tem seus prós e contras. E a gente foi testando alguns modelos em duas vertentes, né? Eu, particularmente, foquei mais na parte de Code Assist, que eu já comento um pouco, mas também dei bastante suporte em como, junto com o André, que é o head de infra, como que a gente montaria essa estrutura de AI, ou daria esse ferramental para a empresa poder trabalhar, para uma área, por exemplo, de finance, poder se beneficiar com ganho de produtividade utilizando esse ferramental, né? Então, a gente fez alguns testes. A gente tinha o Copilot da Microsoft, lembra? O Rogério não gostava muito. Não deu muito certo. Microsoft, um abraço. Amo vocês. Uma integração no Excel ali não funcionava muito bem. A gente tentou um namoro com a OpenAI, mas a questão de suporte demorava, os caras não respondiam. E isso é um parênteses que eu queria fazer aqui, porque a Microsoft às vezes dá umas rateadas. Porque o Copilot ele é GPT por trás. Ele é GPT por trás. Porque a Microsoft é um dos maiores investidores, ele roda GPT por trás. Mas é igual a Samsung usando o Android. Tem alguém para acabar o produto. Aí fala, pra quê, né? Pra que fazer isso? Enfim, só um parênteses. E eu vendia pra galera assim, o GPT por trás. Pois é. Mas quando você para olhar a usabilidade, aí você fala, puta. Pois é. Foda. E aí, não tava tendo o engajamento que a gente esperava. E nesse meio tempo, o Google investiu muito nessa parte, com várias ferramentas ali como o Vertex AI, que está encapsulado no Agent Space, a própria plataforma do Customer Engagement para atendimento. E a gente utiliza o GCP, né? A nossa cloud é Google. Eu notei quando você falou da IPG. Do IPG, boa. E aí, indo em alguns eventos, eu fui junto com o André em alguns, o André foi muito mais do que eu. A gente começou a observar, falou, os caras estão vindo forte, estão vindo com incentivo, a ferramenta está evoluindo. Inclusive, eu fui num evento em junho, um EBC que eles promovem, eles juntam alguns executivos de várias empresas e levam para fazer uma expedição em algum lugar. A gente foi para Madrid. Aí conhece o escritório do Google Startup e tal, você troca ideia com outras pessoas que utilizam também. E aí dava para perceber que o investimento era grande, eles vinham evoluindo bastante as ferramentas. E a gente, já que a gente tem um contrato de cloud, será que não dá jogo a gente utilizar também esse ferramental? Sendo que o Customer Engagement a gente já estava fazendo uma POC desde o começo do ano para o atendimento. E aí
a gente promoveu uma POC com o Agent Space. E aí o Agent Space acabou dando jogo, porque ele tem os LLMs por trás, ele tem as integrações via MCP ou via plugin com Atlassian, por exemplo, com Slack. Então, você consegue ter um nível de produtividade grande. E aí, na POC, a gente viu que daria para usar. Então, a gente, vamos utilizar como stack, já que a gente tem um contrato do Google Cloud, o Customer Engagement para o atendimento, né, com os agentes, tudo. Inclusive, a gente está indo, já foi para o ar com essa solução. E como ferramenta corporativa, a gente utiliza o Agent Space. Só que aí vai faltar o quê? Vai faltar um atributo de educacional. E aí também em parceria com o Google, agora a gente vem promovendo alguns workshops. Tem alguns grupos, a gente pega um ponto focal de cada área e vai rotacionando. Faz um workshop no escritório do Google durante o dia. E aí é tipo um modelo mini hackathon. Você tem um problema, a galera tenta resolver aquele problema da área utilizando o ferramental do Google. Então a gente tem o Agent Space e a gente está promovendo esses workshops para fomentar o pessoal a utilizar mais para ganho de produtividade no dia a dia. Isso é muito legal. Eu costumo dizer, cara, que eu já trabalhei em empresas com a infra majoritariamente ali baseada em AWS, né? Trabalho hoje com Azure, né? Mas já trabalhei também com, inclusive na minha vida anterior, minha encarnação imediatamente anterior, era GCP, né? E aí você vê como as nuvens elas têm identidades muito diferentes, né? Como personalidades muito diferentes, né? A AWS ela é muito focada ali na questão de infraestrutura, etc. Por até ter sido a primeira IaaS, etc. Né? A Microsoft é muito focada ali na produtividade, né? No Office, etc. E aí, o que você comentou do Copilot para ficar user-friendly, etc. E o Google ele abraça mais o dev, né? O Google a nuvem dele, a interface de como você trabalha com até a própria organização do GCP por projetos, etc. Ele dá um... E aí você vê que são as origens, né, de cada nuvem, né? A AWS nasceu sendo infraestrutura da própria Amazon, né? A Microsoft nasceu do Windows e do Office, então ela naturalmente ela sabe fazer isso. E o Google nasceu de engenharia de software, cara. Então eles têm essa pegada, né? Cada um tem o seu valor, tem a sua... E cabe a nós como profissionais saber utilizar o melhor de cada uma, né? E, cara, isso é muito louco, porque o meu eu anterior era AWS também. Vi o mundo AWS desde o começo da cloud lá, quando a Amazon ficou mais evidente na cloud em 2008. E aí é bem o que você falou, você vai em evento da AWS, você vai em evento do Google, você vai em evento da Microsoft, você vê exatamente essas três personalidades. Você também não percebe que a AWS tem uma pegada mais infra, mais tipo... criar os componentes e tal, o Google jamais abraça o dev. Vem cá, quentinho aqui, ó. Lindo. E é mais user-friendly também. Sim. É mais user-friendly. E a parte de Code Assist, a gente, como utiliza o GitHub, né, como Codebase, a gente começou com o GitHub Copilot. E aí, beleza, a galera começou a se entusiasmar, a gente começou a criar algumas guildas, um guide para facilitar o uso e tudo. Então, funcionou muito bem por um tempo para o desenvolvimento back-end. E o pessoal de front mobile, ou o pessoal que usava o VS Code, começou a utilizar o cursor. E eu, particularmente, também comecei a utilizar o cursor e eu não sei se você percebeu, você notou isso também. Eu já usei o cursor. Cara, tava aqui, o cursor começou a avançar numa velocidade absurda, né? E aí a gente falou, vamos fechar então um contrato de algumas licenças com eles. E aí a gente define quem utiliza um, quem utiliza o outro e só mata o overlap, né? Ou utiliza um ou outro por questão de custo. E aí tem uma pessoa que está dedicada 100% para isso, que é o Martin. Ele vem promovendo também um educacional dentro de engenharia. E eu dando essa visibilidade do ganho de produtividade para a diretoria. E a galera começou a se engajar muito. Hoje todo mundo utiliza algum Code Assist. Seja
Não dá para nenhum dev hoje não cursor. utilizar mais, né, cara? E assim, não foi nada do tipo, puta, uma resistência. A galera naturalmente foi com as guildas organicamente utilizando. Então hoje a gente tem esses dois. A gente gera boa parte do código já com esses code assists. A gente tá tirando overlap por uma questão de custo. E acho que o principal desafio para 26 é questão de custo, que eles vão modularizando cada vez mais, né? Vai ficando mais caro. Então, a parte de FinOps começa a ser muito importante. E a qualidade do código gerado. Só que a qualidade do código gerado não necessariamente é porque a AI produz um código ruim. Sim. Depende de como o desenvolvedor tem o conhecimento para gerar aquele código. Exatamente. Então, é nisso que a gente está começando a trabalhar agora. Legal. E vocês percebem alguma coisa de... Como é que eu posso dizer? Oportunidade de usar a IA como ponta para o usuário final em algum momento? Ou Sim. hoje esse negócio ainda se sustenta de uma forma mais convencional, digamos? Não, acho que tem... o que eu tenho falado com o time e provocado é a gente usar... Eu acho que o grande risco para mim... Não da Avenue, da indústria, é você cair no risco do hype. Sim. Cair no risco do A hype. gente de tecnologia adora um hype. Exatamente. Então, assim, eu fui no evento do Google também, fui com o Henry e com o CMO lá da Avenue. A gente foi no evento, eles levaram a gente lá para São Francisco para conhecer. E tinha um brasileiro lá que ele era um dos principais líderes do Gemini. Lá. Tava dando um talk e ele falou um negócio que eu achei... faz muito sentido. Ele até falou assim, cara, o ser humano, ele é preguiçoso por natureza. Ele não gosta de... A gente não gosta de digitar. A gente aprendeu a digitar, a fazer tarefas que são mais, né, que geram um pouco de energia. Ele comentou que a partir do momento que as pessoas começarem a olharem a AI para se aproveitar da preguiça do ser humano para resolver um problema que vai me dar mais energia, você começa a ganhar essas oportunidades. Né? Então, assim, a gente tem vários fatores. Um dos maiores desafios da Avenue e do mercado financeiro é como é que eu resolvo assessoria financeira. Porque hoje, quando você vai tomar a decisão de investir... Qualquer decisão difícil, qualquer coisa que é muito difícil, você precisa de alguém que entenda muito. Sim. Qualquer decisão. Né? Um aconselhamento. Você precisa de um aconselhamento. A gente até brinca que a pessoa ela tá pegando um cúmplice para decisão. Isso, Um assessor ela de não quer se sentir ela não quer sentir responsável sozinha. não quer se sentir responsável sozinha. Eu não vou levar essa culpa sozinha. E aí um dos maiores desafios que a gente tem lá dentro, que a gente está olhando e estudando para resolver, que a gente... Isso não é escalável. Você é um especialista em tecnologia, você está ajudando a quantidade de pessoas, só que você tem um limite. Uhum. Um assessor de investimento ele tem um limite. Atender você, o Paulo, mais X pessoas. Então, como é que a gente consegue aumentar a capacidade dessa pessoa? Uhum. E aí pode ser tanto melhorar a capacidade dela para atender mais clientes, ou multiplicar ela para que ela se torne ubíqua 24 horas. Né? Porque hoje o cliente ele não espera mais o horário comercial para te ligar. Ele te manda mensagem no WhatsApp 10 horas do domingo, se você não responder, ele fica chateado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem olhado para a AI não como substituição do ser humano, mas que ela como criação de braços do ser humano, sabe? Então, tem muita coisa que a gente está experimentando, a gente já fez alguns hackathons também para testar possibilidades. Mas tem que ter um processo de construção de confiança. Porque, por exemplo, quando a gente lida com esse cliente mais alta renda e tudo mais, se você começa a colocar um negócio robozinho só pro legalzice, ele vai falar, opa... Peraí, né? Peraí, eu não criei nem relação de proximidade com o Paulo, por que você me botou um robô do Paulo para falar comigo? A gente ainda não tem essa proximidade. Então, você tem que fazer um processo de construção da confiança para que as coisas você vá tirando a rodinha da bicicleta aos poucos. Então, dentro do modelo de assessoria, tem muita coisa legal que dá para fazer usando AI como tecnologia.
Então, esse é o desafio, olhar, tem vários problemas que a gente pode resolver, mas não entrar no risco do hype. Assim, eu acho que aí tem oportunidade. Show. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta falando de tecnologia e de assets financeiros, né? Principalmente uma empresa de multimercado e gigante como a Avenue aqui para vocês. Como vocês estão vendo Web3, cripto e esses ativos alternativos, digamos assim? Qual é a visão? Tokenização. Tokenização. Inclusive, teve uma live ao vivo do Banco Central, né? Foi na segunda? Teve. Manhã, Foi falando foi na de algumas segunda. mudanças. Né? O Drex essa semana foi descontinuado, né? Já Isso. foi afogou de vez. Afogou. O que eu achei bizarro, porque eles falaram que o problema foi de privacidade, sendo que a característica principal do blockchain é a transparência. Né? Isso. Se bem que o Drex era para ser interbancário, nunca entendi muito bem o propósito, enfim. A gente tem alguns episódios muito bacanas aqui, depois vocês podem olhar aqui, principalmente o último a gente fez sobre com o nosso patrocinador que é a Clever, que trabalha com blockchain as a service. Legal. E o Baiano, que é o nosso Clever parceiro. Tap? Oi? Clever Tap? Não, Clever. Clever. Que é uma empresa de blockchain. E a gente falou no último episódio, inclusive, como a gente poderia ter evitado a crise do metanol com rastreabilidade de produtos utilizando blockchain e IoT. Né? Então, legal. deixar aqui o card. Mas como que vocês estão vendo isso hoje e como que a Avenue está olhando para esse mercado? Legal. Bom, depois o Rogério pode falar melhor do que eu. A Avenue já teve um lançamento de produto de cripto, né? No passado. E aí, por motivos XPTO, foi descontinuado. Sim. Que eu vejo hoje? E aí é um pouco de opinião também. Eu não vejo muito uma entrada nesse mercado, como, por exemplo, o mercado Bitcoin, que se especializou na compra e venda de criptoativos, sejam altcoins, sejam stablecoins, ou renda fixa digital que tem agora, né? Mas a gente está olhando, sim, muito para a parte de Web3 no sentido de tokenização. Então, por exemplo, um ativo financeiro ou uma infraestrutura as a service tokenizada. Sim. É um negócio que a gente está começando a estudar e a gente entende que é o futuro, né? Que pode ser o futuro. E uma outra vertente que a gente está investindo e olhando é a parte da stablecoin, né? Porque o stablecoin ele te traz essa estabilidade de uma moeda forte, um USDC, por exemplo, e você poder ter isso na sua carteira. Você já chegou no ponto que eu ia pegar vocês de surpresa. Mas eu vou ter que deixar a pergunta mais fácil agora, não vou deixar isso tão... Não ia ser uma surpresa tão grande, mas vocês entendem, por exemplo, que os ativos... Porque existem os ativos de risco, que são meramente de investimento, especulativo, como Ethereum, Bitcoin, etc. Os meme coins, enfim, que eu acho suicídio, mas enfim, aí é uma opinião de cada um. Mas quando a gente fala dos stablecoins, e a gente fala isso do nível global, esse cara, vocês entendem como um concorrente da Avenue? Porque, na verdade, a gente quebra as barreiras, né? Quando a gente está falando de stablecoin. Eu posso comprar um SDT, um SDC aqui no Brasil, viajar para onde eu quiser, liquidar e sacar isso em dinheiro, né? Vocês entendem isso como complementar ou como uma concorrência? Eu entendo como evolução. Não concorrência não. É um modelo... Eu tenho refletido muito isso. A mesma coisa que a gente discutiu, a evolução do câmbio, que antigamente a gente fazia na casa de câmbio, a gente está começando a dar esse outro passo. O câmbio, como a gente conhece hoje, ele está se evoluindo para esse processo que ele é mais... Ele está na nuvem, vamos dizer assim. Não é mais o elemento físico. Então, a gente percebe como uma evolução natural do processo de adaptação de como o dinheiro, como ativo, como o patrimônio vai se movimentar.
Então, não é concorrente, é complementar. É verdade. Complementar eu ia dizer complementar, mas eu gostei dessa de evolução. Sim. Eu entendo também, e nós sendo o player de infraestrutura disso, de fornecer isso para o cliente, Sim. Eu também enxergo como uma evolução, não como uma concorrência. Sim. Eu acho isso bacana, porque a gente precisa desse complemento, acho que para a rede Web3, sabe? Quem já fez uma transferência entre wallets de cripto, sabe que até quem é hard user e é técnico, dá um cagaço de você fazer uma coisa errada. Nossa, é verdade, você pode perder o... Você perde, cara. Exato. E você fala, caraca, será que eu tô colocando isso aqui certo, essa chave tá certa? E você tem que lidar com string criptográfica e tal. Então, eu concordo muito com a linha de vocês, que a gente precisa de produtos que abstraiam um pouco essa complexidade do usuário, sabe? Porque aí a mesma preocupação que a gente tinha, o cartão de crédito internacional é concorrente de um cartão da Avenue Internacional. Não, é um modelo que está se transformando. Sim. A mesma coisa quando a gente começou a falar de stablecoin, a gente pensava, puta, o câmbio hoje, quando eu entrei na Avenue 21, a gente tinha 2 linhas de receita. Câmbio era uma das principais linhas de receita. Ainda é uma linha de receita fortíssima. Então a gente tem que olhar para essa evolução, como é que, cara, esse modelo vai mudar. Como é que a gente se adapta a esse modelo para disponibilizar serviços para as pessoas que vão continuar precisando, né? A gente está olhando muito mais nessa linha. E talvez aí esteja a próxima arrebentação, né? Assim como em 18 foi, a gente fornecer uma forma fluida de colocar o dinheiro em dólar e investir, fluida a poucos passos no aplicativo, eu imagino que pode ser agora com stablecoin ou transferência de wallet, como você comentou, de uma forma fluida que não vai precisar ser o hard user. Pode ser qualquer cliente mais leigo fazendo uma transferência de wallet e não tendo a preocupação do dinheiro sumir, né? Exato. Errei um dígito no hash da conta. Né? Acho isso... Eu também acho que a gente tem uma convergência a acontecer por aí, né? E aí é aquela coisa, quem consegue liderar acaba levando a maior parte do pote, né? Principalmente se outros players grandes entram junto, que é o lance de você abrir a categoria e liderar a categoria. Então você consegue avançar rápido. Excelente. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que a gente conseguiu tirar de vocês bastante aqui sobre essas nuances, essa operação de lidar com 2 mercados e ver como funciona por trás aqui as engrenagens de uma empresa como a Avenue. Obrigado por compartilhar aqui com a gente, com os nossos ouvintes. E trazer tantos insights bacanas aqui para a gente entender como funciona isso. Obrigado pelo espaço. A gente que agradece. Muito obrigado pelo espaço. Espero vê-los aqui mais vezes para a gente discutir outros assuntos. Foi muito bacana. Obrigado mesmo. Você que acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não deixou o like, se você caiu aqui de paraquedas nesse episódio, assistiu até o final e ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostou muito da gente, gostou tanto da gente que você quer ajudar mais, você pode ser membro do PPT no Compila. Se você for membro do PPT no Compila, você vai contribuir com um valor módico aqui todos os meses para a gente, para ajudar na nossa produção, ajudar a pagar a cerveja dos nossos convidados, ajudar a pagar aquele rapaz que está atrás do monitor ali, fazendo todo o nosso trabalho de produção, e contribui aqui para a gente continuar gerando conteúdo gratuito para a sua evolução profissional, para o seu entretenimento, para a sua curiosidade e para o nosso ecossistema de TI crescer como um todo. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, meus convidados, muito obrigado novamente pela participação. Valeu!